O que você fez de bom por você? O que você fez de bom pelo seu próximo? Como você conseguiu se modificar nessa encarnação? Que defeitos você perdeu? Que qualidades você adquiriu? O que você fez nos 90 anos que eu te dei? É isso que ele vai gostar de saber. Então, nós que acreditamos na vida futura como um processo evolutivo reencarnatório, fica muito mais fácil para nós nos moralizarmos a partir do momento que isso aqui, um livro não vai me significar nada. Tá? Se eu perder a minha casa, é lógico, isso não quer dizer que nós vamos nos transformar em santo de uma hora para outra, tá? Criar asinha, tá? Não é nada disso. Mas vai ser mais fácil eu metabolizar essa perda, porque eu sei que a casa se foi, mas o meu espírito continua habitando esse corpo. Eu vou ter novas oportunidades para construir novas coisas e eu vou ter possibilidades de me modificar, me transformar, para retornar para o plano espiritual com a certeza de que eu estou voltando melhor do que quando eu cheguei aqui. Porque deve ser muito triste para um espírito chegar lá, olhar-se no espelho, né, a nossa consciência nos cobrando, que não é nada o que nós vamos... como é que se diz? Que nós vamos prestar, a quem nós vamos prestar contas é a nós mesmos. Nós não vamos encontrar um Deus lá apontando para mim, você fez isso, você... Não. Quando Jesus fala haverá choro e ranger de dentes, é a nossa consciência nos cobrando. Eu fiquei lá 80 anos, olha o que eu fiz. Tá? Eu não fiz nada por mim, eu não me modifiquei. Aí eu vou evoluir, vou me transformar num rato ou num sapo? Não. Bagagem adquirida não é perdida. A bagagem que eu adquiri em outras encarnações vai se manter comigo. Mas o que eu não adquiri nessa, eu vou ter que conquistar em outra. Então depende de nós quantas encarnações vamos permanecer aqui, qual a velocidade que nós vamos evoluir, depende somente de nós. E não adianta eu querer evoluir pelo outro. Eu posso dar conselhos, né? Eu posso exemplificar, eu posso auxiliar, eu posso ensinar, mas ensinar principalmente pela prática. Nossos atos são observados por encarnados e por desencarnados. Praticando bem, tentando se moralizar, nós ajudamos tanto encarnados que nos observam, quanto desencarnados. Então é esse o caminho que temos que trilhar. Se acreditamos que a morte não existe para esse espírito imortal, devemos seguir um caminho calcados nessa fé. E não dão tanto valor ao carro, à casa, à roupa. Naquele momento ali da catástrofe, ninguém se preocupou com que roupa vestia quando fugiu para as ruas. Ninguém se maquiou, ninguém botou um vestido mais bonitinho. Cada um foi da forma que estava. E quando teve aquele boato do rompimento da barreira, né? A moça que cuida da minha tia falou que uma vizinha dela estava entrando no banheiro para tomar banho. Quando começou, né? Ela saiu enrolada numa toalha. Então, é a preservação da vida. Instinto de conservação. Né? Quando que ela faria isso? Até por pudor. Então, temos que dar valor àquilo que nós temos de realmente valoroso. E nesse momento, para nós que ficamos, a coisa que nós temos mais valorosa é a bênção da vida, de mais um dia encarnados. Nós inúmeras vezes falamos aqui que nós não devemos ficar, quando eu me aposentar, vou comprar uma casa em Búzios, aí vou comprar um iate, uma lancha, tá? Vou deixar uma aposentadoria para meus filhos quando eu desencarnar de tantos milhões, né? E aí vem alguma coisa e acaba com tudo isso.
Então é lógico que nós não vamos esbanjar dinheiro, nós não vamos sair por aí rasgando dinheiro, nós não vamos deixar de trabalhar. A lei do trabalho é uma coisa que os espíritos vieram trazer para a gente, faz parte da moralização, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas que nós façamos as coisas dando valor ao que tem valor. Vamos deixar de ter uma vida tão corrida e prestar atenção naquela pessoa que passa do nosso lado. Prestar atenção num amigo que precisa de uma palavra amiga. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito assim, eu quero resolver tudo ao mesmo tempo, eu vou de um ponto para outro, eu ando que eu pareço uma barata no meio da rua, correndo. Mas eu, nesses dias, desde esse dia, eu tenho procurado me policiar até nisso. Então, eu vou andando, às vezes, peraí, Cristina, calma. Se você chegar atrasada, você vai chegar atrasada meia hora. Observa as pessoas, vê um rosto amigo que está passando, que está te dando tchau, que normalmente você nem vê. Nas coisinhas que a gente tem que começar a observar. Ainda aqui, sob o ponto de vista, nós vamos ver, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a de libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. É aquela perguntinha que eu fiz no início. Quem é mais evoluído, nós que ficamos ou eles que foram? Quem já cumpriu a sua etapa encarnatória, nós que ficamos ou eles que foram? Não é nem bem, eu até me expressei mal, não é nem bem uma questão de evolução, não. Tá? Aqueles que se foram, tem alguns que podem ser mais evoluídos do que a gente, outros menos, outros com menos estágio. Mas quem já cumpriu a sua bagagem encarnatória nessa fase? Nós ou eles? Eles. Eles voltaram para casa. Nós ainda estamos num planeta de terra e expiação, com todo um caminho ainda para percorrer. E devemos viver cada dia como se fosse o nosso último dia. Não adianta fazer planos para minha casa em Búzios, porque eu posso amanhã desencarnar, hoje, daqui a 5 minutos, posso cair dura aqui para trás, vou matar a Valéria de susto, né? Então, todas essas coisas a gente tem que observar, a gente tem que colocar na nossa prática do dia a dia. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos do que os da terra, ele se porta como criança, que nada vê além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. Ou seja, essa incerteza do que vem após a morte, que traz tanta insegurança, esse amealhar, esse querer, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, eu quero mais dinheiro, eu quero mais roupa, vou juntar. Eu tenho um tio que eu estou falando nele e lembrei, é como se eu visse, ele já desencarnou deve ter uns 10 anos. E ele era muito assim, ele era o tinha, eu tenho. Então ele tinha um apartamento, aí ele foi e comprou outro apartamento, aí ele foi e comprou outro apartamento, ele tinha uma fazenda em Rio Bonito, ele tinha um sítio não sei aonde, ele tinha um sítio não sei aonde, mas ele não aproveitava nada daquilo que ele tinha. Nada. A esposa dele era uma pessoa assim, na minha opinião, de todas as pessoas, os membros da minha família que eu convivi, era a pessoa assim que tinha assim o melhor coração. Ela era assim uma pessoa assim que se doava, não era espírita, tá? Mas se doava o tempo todo para quem quer que fosse, sem olhar a quem. E inclusive para ele. A ponto de quando eu comecei a perceber que ela estava emagrecendo, ela estava muito emagrecida, ela era muito gordinha, eu falei, tia, você vai ter que fazer uns exames. Ela falou, só faço se fulano fizer.
Aí eu tive que convencer ele que ele tinha que fazer exame para ela poder fazer. Acabou que ela estava com uma neoplasia em fígado e ele, muito bem, obrigada. E aí ela desencarnou, anos se passaram e ele tenho. Consequência, tá? Ficou sozinho, abandonado pela família dele, família corporal dele. Eu, mesmo após o desencarne da minha tia, ele morava no mesmo prédio da minha mãe, eu procurava ir lá todos os dias. Mas ele conseguiu me afastar com aspereza, com agressividade, com aquelas coisas que você vai fazendo já para a pessoa não retornar ali, né? E acabou, ele ficou doente, foi internado no Hospital Unimed, mas ele não tinha Hospital Unimed. E aí foi para um CTI e a família acabou transferindo ele para o Raul Sertã. Porque achou que ele ia desencarnar e falou, nós vamos pagar a conta, até o inventário dele correr, a gente recebeu o dinheiro dele, vai ser aquela complicação, levaram ele para o Raul Sertã e eu corri para o Raul Sertã para ver como é que ele estava. O olhar dele é aquela coisa que a gente fala, que o último minuto para o espírito encarnado é importante sim. Não devemos abreviar a morte de ninguém, porque o tempo, aquele tempo que ele vai passando serve de aprendizado, aquilo serve para a pessoa ir pensando o que fiz, o que não fiz. Então, uma melhora, ainda que seja 1 segundo antes de desencarnar, não é que você vai ser perdoado dos seus erros, mas serve como evolução espiritual. E o olhar dele e as lágrimas descendo sobre o rosto dele quando eu cheguei, me disseram tudo o que ele queria dizer. Então a gente tem que pensar nisso, não vamos ficar amealhando. Esse meu tio, provavelmente, tá, pelo tempo, ele já deve ter entendido tudo isso, até naquele momento ele demonstrou que ele tinha aprendido alguma coisa. De que adiantou ele andar com roupas surradas? Para quê? Para quê? Se a bagagem que ele tinha que levar, ele não conquistou. Então temos que prestar atenção, muita atenção, nas nossas atitudes, porque vão ser as nossas atitudes que vão promover ou não a nossa evolução, que vão tornar-nos ou não um espírito melhor. Aqui. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupará das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, como procura fugir da morte. Nós queremos nos sentir bem, nós queremos uma casinha confortável, uma roupa confortável. Então nós vamos continuar sim nos preocupando, mas sem haver o exagero, sem adquirirmos tantos supérfluos, tá, que não tem objetivo nenhum. Mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar,